Amada igreja e todos que nos assistem, a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, no Dialogando com Deus, estamos aqui para juntos aprendermos mais uma passagem bíblica. E creio que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, vai nos fazermos hoje aprender uma parte crucial, uma parte importantíssima que nós temos que discernir a respeito desse assunto de hoje. O tema hoje, no Dialogando com Deus, é: crês tu que Deus é um só? Essa é a pergunta. Os irmãos verão que é um estudo muito profundo, que muitos pastores, inclusive, ensinam esse versículo. Eu creio que por ignorância é não saber. Agora, insensatez é não querer saber. Quando a pessoa não quer conhecer, ou acusa sem conhecer o assunto, ele é insensato. Quando ele não conhece, é ignorante. Esse versículo tem sido torcido nas igrejas e faz a pessoa, inclusive, falar contra a Bíblia. O que a Bíblia manda correto, a pessoa fala o contrário. Os irmãos vão ver que é um estudo, é um versículo simples, mas tem que entender. Abra sua Bíblia aí, por favor, ou abram a Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19, que nos diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios também o creem e estremecem. Vamos ler novamente. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Vamos orar para que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento, que o Espírito do Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. A palavra de Deus, meus queridos, é muito importante a gente estudá-la e aprender a palavra. Quando a gente é como um papagaio, a gente lê a palavra apenas por ler e não entende a palavra, é como você alimentar uma comida e não usufruir da alimentação, engola a comida inteira e os nutritivos da alimentação não são aproveitados. Então nós vamos hoje aproveitar os nutritivos da palavra de Deus. Queridos, é uma pergunta que faz. Olha bem, olha o tipo da pergunta. Porque muitos pastores na igreja ensinam de púlpito, ou alguns irmãos, que é para você ser cristão e não crente, porque até os demônios são crentes. Esse entendimento é um entendimento erradíssimo, é um sofisma ensinado errado, porque ser crente é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor Jesus. Crente é aquela pessoa que segue os mandamentos de Cristo. É o seguidor de Cristo, ele recebe o título de crente. Portanto, quando uma pessoa fala na mídia, ou através da pregação aqui longe de você, fala que ele é cristão, você fica em dúvida qual o tipo de cristão que ele é. Ele é católico, ele é budista, ele é Jeová, ele é o quê? O crente. Agora, quando a pessoa fala assim, eu sou crente, você, opa, esse daí é evangélico, ele é protestante, porque a palavra crente traduz o seguidor de Jesus Cristo, o seguidor de Cristo. A pergunta é muito sutil e você tem que entendê-la. Aí está perguntando, crês tu que Deus é um só? Está falando se você crê na quantidade de Deus que existe e que Deus é um só. A pergunta aí, meu irmão, está dizendo, crês tu em Deus? Não está perguntando isso. Está perguntando na quantidade de Deus que você quer que existe. Porque tem muitas pessoas que creem que Deus são três pessoas. Não existe isso na Bíblia, querido. Eles querem que Deus divide em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive, eles colocam o Senhor Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Isso é abominável, Senhor nosso Deus. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele é o primeiro e o último. Lá no livro de Apocalipse, uma das passagens de Apocalipse 1:8 diz assim:
Jesus Cristo disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem virá? É o Senhor Jesus. Então, quando eu falo que o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o homem que fala, mas a Bíblia não. A Bíblia fala que ele é o único. Ele não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa. Ele é o único Deus. No corpo de Cristo está a divindade total de Deus. Todo o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, essa pessoa de Deus se fez carne, gerou um corpo para si. É para nós entendermos essa passagem, queridos. A pergunta é isso, preste bem atenção, meu irmão. A pergunta está dizendo para você que está aí me ouvindo, nós estamos num diálogo. Está dizendo: crês tu que Deus é um só? Está perguntando se Deus é um só, não está perguntando se você crê em Deus. Faz bem, os demônios também creem que Deus é um só. Sabe por que eles creem que é Deus? Eles conhecem Deus muito bem, querido. Eles estiveram ao redor de Deus. Eles estiveram lá ao redor de Deus, servindo a Deus. Hoje os anjos caídos ficam ao derredor. Ao redor ficam os anjos de Deus, ao derredor os anjos do diabo, os anjos caídos. Então vamos voltar ao versículo, queridos. Crês tu que Deus é um só? Preste bem atenção. Porque tem muitas pessoas que falam, alguns pastores que falam de púlpito: nós somos cristãos, não somos crentes. Porque até o demônio é crente. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é um sofisma. O que é sofisma? Erro pregado como verdade. E eu vejo muitos irmãozinhos falando, quando a gente pergunta, ele não sabe explicar, meu querido. A Bíblia nós temos que entendê-la, para quando alguém perguntar, nós temos perguntas. Eu quero dizer para você, primeiro, que ser crente é um mandamento do próprio Senhor Jesus. Dá uma olhadinha rápida aí no livro de João 20, 27. Aí no Evangelho de João 20, versículo 27, que nos diz o seguinte. Olha aí, João 20, 27. Diz o seguinte: então o Senhor Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Então, crente, meu irmão, é mandamento do Senhor Jesus. Seja crente, não incrédulo. Eu gostaria de dizer para os irmãos que lá em Antioquia, lá no livro de Atos, capítulo, vamos lá, capítulo, livro de Atos, rapidinho aí, logo à frente aí o livro de Atos, depois de João, Atos capítulo 11, versículo 26, ali os crentes, os discípulos, você pode ser chamado de cristão, mas você tem que ser: eu sou crente em Cristo. Meu querido, você tem que ter essa coragem. Tem coragem de falar na frente de todo mundo: eu sou crente, eu sou seguidor de Cristo. Aí nós vemos no Atos, capítulo 11, versículo 26, que diz o seguinte: vamos falar, 25 diz assim: partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo é o Paulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos que são crentes, os apóstolos, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Você pode ser chamado de cristão, não tem problema. Mas o problema é você dizer que é cristão e não é crente, porque o crente, ele é chamado de cristão. Mas o que discerne, o que faz a convicção é você dizer: eu sou crente em Cristo. Se você falar que é cristão, as pessoas têm dúvida, porque ele não sabe se você é católico, você é crente realmente. Ou se você é outro tipo de religioso. Crente te qualifica em primeiro lugar. Este até te chama a gente de quê? Protestante. Aquele que protesta que só Jesus Cristo deve ser adorado. Só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Só Ele deve ser adorado. Então, meus amados, eu vou fazer um tipo de pergunta, vou revelar para você, porque aqui rápido, o diabo, ele é um só, ele é aquele que caiu,
que levou um terço dos homens, dos anjos, levou um terço dos anjos do céu com ele para a terra. Ele é um só. Agora eu vou te fazer uma pergunta, para você entender bem a pergunta de Tiago 2,19. Eu pergunto, você crê que o diabo é um só? Se você responder que é assim, está certo, porque ele é um só. Ele é o líder dos demônios. Agora a pergunta, você crê que o diabo é um só? Sim, está certo. Agora te pergunta, você crê no diabo? Você saber que o diabo é um só é você ter conhecimento. Agora crer é confiar. A mesma pergunta para Deus, você crê que Deus é um só? Sim, a pergunta é sim. Agora você crê em Deus? Sim. Então para Deus os dois questionamentos devem responder sim. Para o diabo, o primeiro sim, que ele é um só. Mas o segundo, você não pode crer no diabo. Esta pergunta é justamente que os diabos creem. É o crer de conhecimento. É o crer existencial. Ele crê que Deus é um só. Porque eles estiveram ao redor de Deus. Hoje esses demônios conhecem a Deus, mas eles sabem que Deus é um só, mas eles estão ao redor. Eles perderam o privilégio de estar ao redor de Deus. Então, meus irmãos, quando alguém falar que o diabo crê em Deus, leve ele em Tiago 2,19. Não, ali está falando que Deus é um só. É o crer existencial. Porque existem dois tipos de crer. Aquele crer de conhecimento, que o diabo conhece que Deus é um só, e o crer de confiar. É aquele que crê em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A salvação é para o homem. É para o homem crer, não o diabo. O diabo jamais vai crer em Deus, jamais tem salvação para aqueles que caíram. E os outros não precisam de salvação. Só o homem que Deus morreu na cruz do Calvário por ele. Então, meus irmãos, examinem a palavra, meu querido. Em nome do Senhor Jesus. Não ande com pernas dos outros. Você andar, é bom quando alguém te pergunta a respeito da Bíblia, você sabe explicar. Tem pessoas que você pergunta a respeito desse versículo, igual muitas pessoas se perguntam, por que você está falando que o diabo? O pastor me ensinou. Lá na nossa igreja o pastor ensina. É um ensinamento errado. Você falar que o diabo é crente, porque crentes somos nós que cremos no Senhor Jesus, é mandamento do Senhor. Mais uma vez para você entender, o diabo crê que Deus é um só. O diabo não crê em Deus, ele crê no conhecimento que Deus é um só. Entenda então que tem dois tipos de crer, meu irmão. O crer de conhecimento, que você conhece, é o crer existencial, que você sabe que alguém existe. Você crê que você existe. É o crer de conhecimento, mas crer em Deus para a vida eterna é confiar totalmente em Cristo Jesus. E para você ter entendimento também, lá no livro de Marcos, você pode examinar no capítulo 2 de 5, capítulo de Marcos 2, capítulo 5 de Marcos, do versículo 2 ao 7, fala lá que o diabo sabe quem é Jesus. Inclusive ele adorou. Lá no versículo 5 fala que ele correu. Ele estava no endemoniado de Gadareno, ele correu e adorou o Senhor, só que essa adoração Deus não aceita. Deus aceita a adoração de verdadeiros adoradores, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar tremendamente, passe essa mensagem para outras pessoas, para que eles venham conhecer plenamente a verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta a mão para a bênção apostólica. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. Até a próxima live.